Amigos da TV Serra, minha saudação, olá, tudo bem? Quero cumprimentá-los, uma grande alegria estarmos juntos a partir de agora para a edição de hoje da nossa entrevista do dia. O fato do momento, a pauta da ocasião, enfim, o telejornalismo local aqui da nossa TV Serra Farroupilha. Diariamente vocês nos acompanham e também têm a oportunidade de ver aqui nos estúdios, junto comigo, lideranças da nossa comunidade que também fazem, que acontecem e que, acima de tudo, trabalham por uma Farroupilha sempre melhor. Esse é o nosso grande foco. Você nos acompanha, então, pelos canais 26 e 526 da NET, para toda a região de cobertura da NET, claro, em Farroupilha. Ainda tem a oportunidade também de você nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais, no Facebook, TV Serra Farroupilha. Curta a nossa página, siga a nossa página e esse programa também na íntegra. E ainda temos o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. Afinal de contas, o que é daqui, você vê por aqui. Recebo para o programa de hoje, comigo aqui nos estúdios, a Superintendente-Geral do Hospital Beneficente São Carlos, a Janete Fátima Tuigo D'Agostini. Nós vamos bater um papo, atualizar você das informações do nosso Hospital de Farroupilha em tempos de pandemia. Nós tivemos um período muito crítico, há algumas semanas, com o pior da pandemia até o momento. Eu não vou dizer que é o pior da pandemia, porque a gente não sabe ainda o que poderá vir pela frente. Até o momento foi o pior pico que nós tivemos há algumas semanas, com superlotação, enfim, com muitos casos testando positivo aqui em Farroupilha, mas o nosso hospital tem dado, como a gente disse, tem dado conta do recado. O Hospital São Carlos se transformou para poder fazer frente à questão da pandemia. Vocês devem estar recordados, há um tempo a Janete dizia, o hospital tem o plano A, tem o plano B, tem o plano C, enfim, tudo preparado para caso pior acontecesse. Eu sei que alguns passos foram dados também para que o hospital então pudesse atender a nossa comunidade de Farroupilha. Mas, Janete, te agradeço pela tua presença aqui nos estúdios, uma oportunidade também para que a gente possa estender à população o que tem acontecido no hospital, como o hospital também tem trabalhado nesse momento duro, delicado, difícil e crítico para a saúde pública. Bem-vinda, tudo bem, Janete? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui e prestar os esclarecimentos para essa comunidade maravilhosa aqui de Farroupilha. Com certeza, com certeza. Janete, como é que está a situação em linhas gerais no Hospital Beneficente São Carlos aqui em Farroupilha nesta semana, depois de sucessivas semanas com a bandeira preta, enfim, o alto risco de transmissão da Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Sul? O que a gente pode dizer? Então, eu posso dizer que hoje o hospital ele está estável no sentido de não ter tantos novos casos graves. Mas eu quero dizer assim que quando eu vinha o ano passado nas entrevistas, eu dizia que nós tínhamos um plano de contingência plena, o nosso PCP, e que a gente nunca tinha saído do nível 0. Ele tinha 4 níveis e a gente nunca tinha atingido 0. Estava sempre bem. O ano passado foi um ano equilibrado e que a gente conseguiu se organizar. Mas o mês de março, ele foi assim catastrófico, eu quero dizer, não só para nós, mas para todo o mundo, para o nosso país, porque os casos aumentaram drasticamente, casos graves, não foram assim casos leves, todos casos graves, e casos de ter que ficar internado em UTI. E quando a gente diz UTI, e que não dá para fazer muita rotatividade, é que esses pacientes têm ficado por longos dias, por mais de 30 dias, devido à gravidade da doença, do sintoma que a pessoa está tendo, enfim. E o mês de março, nós começamos em 26 de fevereiro, trocamos de nível do nosso plano de contingência plena e chegamos ao nível 4 agora em março. Bateu no teto. Bateu no teto significa que o hospital, rapidamente, ele teve que sofrer alterações drásticas para conseguir atender a demanda de Covid que chegou ao nosso hospital.
cancelamento total de cirurgias eletivas, utilizamos a sala de recuperação do bloco cirúrgico como uma unidade de UTI intermediária, né, em regime de UTI, uma semi-intensiva. Mas a gente diz isso, a gente transformou drasticamente sim, a gente tinha os equipamentos, a estrutura, mas eu sempre volto a dizer, o problema é o fator humano. Porque os médicos intensivistas, humano, a equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, enfim, que estão trabalhando nas UTIs, eles não podem sair da UTI para ir naquela da recuperação. Então a gente precisou montar uma equipe de médicos que alguns se prontificaram, enfim, outros não, para poder atender em regime de UTI semi-intensiva durante 24 horas na sala de recuperação. E o mesmo agora está acontecendo na emergência, que nós abrimos uma UTI na nossa emergência, toda ela em regime de UTI, e também precisa dos médicos 24 horas, todo o trabalho 24 horas. Eu digo médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, que é o pessoal da linha de frente. Então, assim, essas mudanças drásticas, elas despendem recurso financeiro, que não tem essa entrada para essa saída que está tendo, e a questão toda da logística, da medicação, de toda essa falta. Então eu quero dizer que hoje, respondendo a tua pergunta, o hospital está estável porque ele está menos pior do que foi o mês de março. Porém, pelas nossas previsões, pelos estudos, esse alívio um pouco maior, ele vai ocorrer, pensamos, a partir de maio. Porque abril agora teve o feriado de Páscoa e por mais que a gente peça piedade e clemência para as pessoas se conscientizarem que a responsabilidade ela é individual e que as pessoas têm que se cuidar e que as pessoas achando que fazem a vacina podem relaxar, isso não pode acontecer. A vacina ela é sim um alento, tem que ser feita para as faixas etárias, enfim, claro, é óbvio, mas não pode de forma alguma se descuidar por conta da vacina, porque o bichinho é muito inteligente e ele pega igual as pessoas. Então todo cuidado ele é fundamental. E a nossa preocupação, claro, sempre é com os feriados. Daqui a pouco vem o feriado de 21 de abril de novo. Então as pessoas se movimentam mais. Os feriados tendem a dar picos, né? Isso. Não que elas têm que ficar em casas trancafiadas. A gente sabe disso, a gente sabe do perigo, né? E sabe também que o local de trabalho das pessoas é o local mais seguro que tem, porque a gente é obrigado, todo mundo é obrigado a tomar os cuidados necessários, né? Então, mas igual as pessoas se descuidam mais nesses períodos de feriado, e isso é um fator muito complicador, e isso nos amedronta, porque pode realmente voltar a ter outros picos. Qual foi o período mais crítico aí? Foi a terceira semana do mês de março, o dia 20, a proximidade do dia 20 aí ou não? Foi do dia 5 de março agora até o dia 22 de março. Olha, praticamente todo o mês de março, hein? Praticamente. Sim. Não, ele foi assim exaustivo. Chegou a ocorrer, Janete, ocasiões em que tinha paciente em fila de espera para internação? Sim, nós tivemos, porque nessa questão, em 1º de março, em concordância com o nosso município, com a Secretaria da Saúde, com a Prefeitura, foi aberta o Centro de Atendimento Covid, sim, 24 horas. Então esse foi quando nós chegamos no nível 4 do nosso PCP, a gente não pode mais atender consulta clínica na nossa emergência, porque como a emergência foi tudo transferido para o Centro de Referência Coronavírus. Então as consultas clínicas foram transferidas para o Centro de Referência Coronavírus e claro, nós permanecemos com a emergência, porque nós somos porta de entrada, né? E claro, se as pessoas se sentem mal, é ali no hospital que tem que vir, é óbvio. Então isso aliviou um pouco para que a gente conseguisse, porque senão não tinha condições de trabalhar. E realmente teve muito movimento no Centro de Referência Coronavírus e no hospital também, mas porém o hospital ficou realmente com a sua complexidade, que são os casos graves. E os casos que chegavam no centro de referência e que chegavam dentro do protocolo a um nível necessário de UTI, de internação, de hospital, era para o hospital que vinham imediatamente. Sim. Então foram atendidos, alguns estão internados. Então isso funcionou muito bem.
Assim, essa parceria, graças a Deus, funcionou bem, porque as ambulâncias ficam lá à disposição e o paciente piorou um pouquinho, já é trazido imediatamente para o hospital. Agora os atendimentos voltaram para o Hospital São Carlos numa faixa horária só, né? Exatamente. Das 22 horas até as 8 horas da manhã, só. Mas para os casos clínicos, o Covid permanece 24 horas lá. Sim. Sim, exatamente. Com certeza. E esses internados, claro que é difícil fazer uma estatística, mas a maioria, acredito que estejam de Farroupilha, os internados com Covid no Hospital São Carlos. Embora tem muita gente de fora que interna aqui também, por causa da Central de Regulação de Leitos do Estado, né? Exatamente. Hoje, na estatística que fiz agora, nós estamos só com farroupilhenses no nosso hospital. Mas até sexta-feira, nós estávamos com pessoas da região ainda. Alguns foram a óbito, outros tiveram alta para voltar para o seu município, enfim, que estavam internados em internação clínica. Mas hoje estamos só com farroupilhenses. Somente com farroupilhenses, sim. E continuam suspensos todos os procedimentos eletivos no hospital. Sim. Por enquanto não tem nem previsão de volta, né? A princípio não, mas a princípio está previsto, segundo o Estado, para mês de abril. Mês de abril ainda, decorrer do mês de abril, então. Maio. Isso aí. Até abril, perdão, até 30 de abril estão suspensos ainda. É claro que nós temos que fazer procedimentos, porque nós recebemos aqui emergência, alguém que cai em casa, se machuca, precisa de atendimento. Sim. Então isso tá normal, né? A gente tem que atender. Como é que está a questão que as pessoas têm falado muito, os hospitais da região também muito preocupados, a questão do chamado kit intubação? Muitos hospitais estão operando no limite do limite. Como é que está a situação hoje aqui no São Carlos? A nossa também está no limite, igual a todos os hospitais. Por que aconteceu isso? Nós sempre viemos nos planejando, nos organizando muito bem em relação a isso, porém, a indústria farmacêutica do nosso país também, como tudo, esgotou a sua produção. O Ministério da Saúde também confiscou essa medicação para poder fazer a distribuição correta para os hospitais, não conseguiu dar volta. Então nós estamos assim, mesmo tendo contrato com esses laboratórios, o pagamento tem que ser antecipado. O reajuste passou de 600%. 600%? Medicações que nós comprávamos... Bom, o mesmo kit intubação que a gente chama, que são em torno de 30 medicações que fazem parte desse tratamento para os pacientes. O ano passado, nós comprávamos e gastávamos pela mesma quantidade R$62 mil para fazer a compra desses 30 medicamentos que fazem parte do kit intubação. Hoje nós estamos gastando R$1.500.000. Significa que o recurso que está vindo, que vem da esfera federal, municipal, estadual, que seja, ele é o mesmo. Mas os reajustes, nós temos que bancar isso. Então imagina como que a gente está trabalhando, tendo que atender os pacientes, e isso é primordial para nós. A medicação não pode faltar. Dificilmente tem drogas de segunda escolha. Então a gente sempre tem que ter uma reserva técnica, só que até essa reserva técnica se esgotou devido à alta demanda que nós tivemos no mês de março. E agora, nas novas compras, quando vem pinga-pinga, e ainda não vem. Agora, ontem à tarde, nós recebemos do Exército, que veio do Ministério da Saúde. Essa medicação vem via federal e chega no nosso estado, e os militares vêm distribuir, o Exército faz a distribuição. Sim. Nós recebemos ontem de tarde a medicação desse kit intubação, que são diversas medicações, para 4 dias de tratamento para os nossos pacientes. 4 dias. Resolve assim, a semana. E olha lá. Nós passamos o dia, a semana, respondendo questionários para o estado. Qual é o nosso nível de oxigênio, quanto a gente gasta, quanto a gente consome, qual é o nosso fornecimento, se o fornecimento está regular. A medicação, a gente responde rigorosamente qual é o nosso consumo, qual é o nosso estoque. Então a gente responde isso como todos os hospitais, né? Para que venha essa medicação. Então eles estão distribuindo para o estado inteiro para ter essa autonomia de 4 dias. Ninguém faz ideia como é que é a medicação de paciente de Covid na UTI. No lugar do frasco de soro, é só medicação que vai. O soro praticamente é feito de medicação.
Chega aí 100 ampolas de uma certa medicação dentro do frasco de soro. Por dia? Por dia. Por dia, no frasco de soro que não dura 24 horas, né? Dura 8, 12 horas. E essas ampolas são caras? Claro, faz parte desse kit de intubação, que aumentou assim consideravelmente. Na verdade, o kit de intubação é todo um conjunto de medicamentos que vai fazer com que o paciente fique sedado. É isso, sedado, né? Ele não vai acordar. Exatamente, exatamente, porque ele está no tubo, no respirador, né? Então ele tem que estar sedado, porque senão tem uma reação. Então são neurobloqueadores, enfim, são diversas medicações, né, que eles têm que ter para poder ficar em regime de UTI dentro do tubo. Estatisticamente falando, do ponto de vista de um cálculo, se poderia dizer, esse kit de intubação, cada pessoa que está na UTI intubada com a Covid, o que custa por dia, só com o kit de intubação, aproximadamente, Janete? R$ 2.208 por dia. Só de remédio? Só de remédio. Fora o leito UTI. Honorários médicos, funcionários e fisioterapeutas e todos os demais itens de UTI. Oxigênio. Oxigênio teve um reajuste brutal também, por causa da demanda, né? Oxigênio, como o nosso tanque, ele é... o nosso reservatório maior, né? Ele é regulado via satélite com a indústria do oxigênio, com o nosso fornecedor. Antes, até o ano passado, até dezembro, o caminhão vinha repor, né? Quando acusava o nível de oxigênio, ele vinha de 15 em 15 dias. Ele está vindo diariamente. Diariamente. Assim, o consumo está elevado, o valor também aumentou. Então, não tem explicação dizer o que essa pandemia causou de estrago nesse sentido assim, financeiro, humano, de perdas de pessoas, de famílias, né? Tá causando demais. E eu quero dizer também, não é só a questão financeira, mas a questão humana, o sentimento, o desgaste de toda a equipe médica, né? Esse mês de março, assim, nós tivemos médicos que chegaram a emagrecer, né, de tanto estresse, de tanta demanda. Tem profissionais que têm pedido desligamento, têm pedido para sair da profissão também? Enfermeiros? Na área de enfermagem e de técnicos, sim. Por diversos motivos. Um dos motivos mais principais, assim, é realmente a questão de insegurança, do estado emocional abalado. E a sobrecarga. E a sobrecarga, sim. E o segundo motivo é a questão dos filhos que não têm creche. Então, a gente perdeu muitos funcionários. Profissionais Como da o hospital é enfermagem. feito de 92% de mulheres. Sim. E mães, né? Então, assim, um dos motivos principais, tanto de funcionárias nossas aqui de Farroupilha quanto de Caxias, pedindo desligamento para ficar cuidando dos filhos em casa porque não tem escolinha e não tem creche. Então, mesmo elas querendo trabalhar, mas assim, para a gente entender que a gente trabalha com pessoas, que todo mundo tem família, todo mundo tem seus problemas e tem que estar atendendo também as pessoas que chegam com a falta da saúde, né? Então, por isso que a gente repete, diz e é insistente, o cuidado de não ter aglomerações. É claro que não precisa ser jogar todo mundo junto no mesmo horário nos lugares, né? Ter um pouco mais de consciência, porque é muito delicada a situação e a gente tem que atender e tem que estar com 24 horas funcionando e com todas as dificuldades que a gente tem junto com todo o trabalho, né? Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida eu volto conversando mais com a Janete no segundo e último segmento do nosso programa. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Ao apresentar os primeiros sintomas, dor de garganta, tosse, cansaço e perda do paladar, procure imediatamente atendimento médico. Esta atitude pode ser determinante para salvar sua vida. Uma dica Amesni. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade.
Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Sindlojas Farroupilha. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para a sua limpeza, tudo para a sua casa e sua empresa. Na Rua 13 de Outubro, 375, bairro do Parque, com teleentrega pelo fone WhatsApp 996533709. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo.
é proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Nosso hospital está lotado. Nosso comércio está sofrendo. Nossas famílias estão chorando. Quanto mais será necessário perder? Cada um precisa fazer a sua parte. Não dá para vencer o coronavírus sozinho. Não aglomere, use máscara, lave bem as mãos. Você também pode salvar vidas. Unidos, vamos vencer. Uma campanha do município de Farroupilha. Farroupilha de todos. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia na TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê aqui, é a nossa TV. Nossa convidada hoje aqui nos estúdios, a Superintendente-Geral do Hospital Beneficente São Carlos, a Janete Fátima Toigo D'Agostini, que está com a gente aqui nos estúdios, contando um pouco de como está a situação no nosso Hospital São Carlos. Janete, eu fico imaginando a ginástica, o desgaste da equipe administrativa do hospital a partir do ponto de vista financeiro, porque o hospital é uma empresa especializada na área da saúde. Precisa disso. Então, os repasses, quando estão ocorrendo, eles não estão vindo com aquela carga de reajuste que, por exemplo, os insumos, as medicações estão tendo no momento. O que o hospital tem recebido de recursos públicos? Porque a composição da receita do hospital se dá por recursos públicos dos 3 entes, municipal, estadual e federal, e também por convênios junto com operadoras na área de saúde. Acredito que os principais itens da composição orçamentária estejam aí. O que se pode colocar de recursos que chegaram para o hospital agora no ano de 2021, no primeiro trimestre? Bom, eu quero dizer assim que os recursos a nível federal, estadual e municipal estão vindo regularmente, normalmente. Houve agora um aporte de recurso federal que veio para o Estado, se eu não me engano, em torno de 72 milhões que veio para o Estado, especificamente para a Covid, para que o Estado faça a distribuição desses recursos para os hospitais de todo o Estado, né? Os hospitais públicos e filantrópicos, Santas Casas, como é o nosso caso. É claro que o Estado tem os seus próprios hospitais e que sempre a prioridade são para eles, mas enfim, deste recurso de 70 e poucos milhões, nós fomos contemplados com 660 mil, que é especificamente para leitos de internação Covid, clínicos e de UTI. Essa é a média que o Estado fez. Este recurso já está no Estado, porém saiu uma portaria do Diário Oficial, uma minuta de portaria do Diário Oficial, que diz que esse recurso virá para o Hospital São Carlos de 660 mil. Quando eu ainda não sei, porque só saiu a portaria, então a gente depende disso. Exatamente, o governo federal está mandando porque sabe das despesas homéricas que a gente tem tido em relação à pandemia, a esse Covid. E realmente a estrutura do hospital, o paciente Covid exige muito. E o recurso não entra, o recurso que a gente está desprendendo para comprar medicação e todos os materiais, os descartáveis, os EPIs dos funcionários,
Só para vocês terem uma ideia, nós utilizamos mais de 700 aventais por dia, os aventais aqueles descartáveis, as máscaras N95, luvas. A gente gasta só de aventais 22 mil aventais por mês. E a gente é obrigado a utilizar todo o material registrado na Anvisa, porque senão ele não tem a eficácia necessária, né? Então, assim, estou falando só de descartáveis e DPIs, fora toda a medicação, o restante dos materiais que são necessários. Então, assim, o município também, na semana retrasada, nos ajudou com recurso para aquisição, enfim, por conta do Covid, porque a gente não está conseguindo dar a volta. As chamadas bombas infusoras? É, as bombas de infusão que são tão necessárias e que no ano passado, em abril do ano passado, o Ministério Público doou R$1.500.000 para o Estado, passou para o Estado, para que o Estado comprasse 10 leitos completos de UTI. Quando a gente fala leito, é cama, respirador, monitor e bombas de infusão. As bombas de infusão, elas são colocadas no mínimo 5 bombas para cada paciente. E não é só em regime de UTI, em regime de leito clínico também é colocado essas bombas de infusão. E até hoje o Estado não mandou as bombas de infusão para nós. Não comprou, não fez processo licitatório. A gente pediu, o próprio prefeito Fabiano com o vice Jonas estiveram em Porto Alegre conversando pessoalmente com a secretária Rita, entregando para ela essa demanda novamente, pedindo por favor para que adquira essas bombas e todos os itens necessários ainda faltantes, né? Mas por enquanto ainda não veio nada. Isso aí. E, claro, a gente depende, que nem ano passado, como todos os anos, o hospital depende de emendas parlamentares. A gente só conseguiu, assim, passar todos esses anos com muita dificuldade porque vieram emendas parlamentares. Mas esse ano tá muito difícil de conseguir emendas, mesmo nesse período crítico de pandemia. Então, a gente depende disso para a gente continuar a nossa, assim, sobrevivência. Eu vou te dizer que é muito, muito, muito desgastante, porque as necessidades, elas são ilimitadas e os recursos são limitados. E com todos esses reajustes, tá muito difícil da gente conseguir dar a volta, tá planejando o recurso financeiro, a necessidade vem o tempo inteiro, a medicação precisa, o reajuste está aí, eu não posso dizer, não, eu não vou comprar. Eu não tenho como fazer isso, a gente está com vidas, né? E elas são a nossa prioridade. Sim. Tudo que a gente faz é para as pessoas que precisam ter vida dentro da instituição. A receita e a despesa no hospital tem se desequilibrado muito nesse período? Sim, nesse período ela tem se desequilibrado e estamos preocupadíssimos, mesmo vindo esses recursos, né? A gente tá conseguindo levar um pouquinho, porque ainda bem que aumentou o convênio, eu digo assim, para o nosso negócio, né? Então a gente, além do SUS, claro, a gente também teve pacientes de convênio que ajuda a amenizar um pouco o déficit do SUS. O problema é o déficit do SUS, que a gente não ganha. A chamada tabela SUS. Esse é o nosso fator. Custa 3, talvez o SUS paga 1, e olha lá. Exato, não, custa 4, 5 e paga 1. Sim, pior ainda. É o pior, não, é muito crítica, a situação é muito crítica. E a gente está assim, fazendo o impossível para conseguir dar a volta. Então, do ponto de vista financeiro, no momento, o hospital tem aumentado um pouco o seu endividamento, ou não? O déficit, né? O déficit nessa questão de Covid, né? Até porque a gente está recebendo recurso federal para o Covid, mas assim que ele baixar, não é um recurso permanente. Sim. Ele é um recurso momentâneo. Pontual. E aí é claro que vai ficar isso, mesmo vindo isso, ele não é suficiente para cobrir o déficit desse momento Covid.
Com certeza. Bom, de que forma, Janete, a comunidade também pode ajudar o hospital? Eu tenho pedido que as pessoas façam doações para o hospital, tem a Associação Voluntárias da Saúde, mas eu quero lembrar aqui, inclusive no programa de ontem, conversando com a primeira-dama também, que tem feito uma campanha de arrecadação de alimentos, tem já destinado parte para o hospital. Janete, quem está nos acompanhando, pessoal do interior, com frutas, quem quiser doar, pode levar no hospital? Ajuda isso? Pode e deve. E eu quero aproveitar, Leandro, para agradecer imensamente, grandemente, assim, que Deus abençoe com muita saúde a todo mundo, porque essa comunidade, ela é maravilhosa. A gente pede, eles atendem. Então eu quero dizer que esse recurso todo do alimento que toda a comunidade doa ajuda para que a gente continue pagando a medicação. Então é recurso que eu sempre digo assim, a gente recebe as doações e isso que a gente gastaria no alimento a gente desprende toda para a medicação dos pacientes. Ontem a primeira-dama esteve no hospital trazendo a doação de alimentos da vacinação, que foi ótimo. 418 quilos de alimentos. Sim, foi ótimo, maravilhoso. E a gente continua sempre precisando de doação porque o alimento é diário. E ontem ela pôde presenciar, que a gente foi lá no nosso refeitório, ela pôde presenciar os carros que estavam sendo distribuídos o alimento para os pacientes e na saladinha. Ontem o almoço dos pacientes todos foi só de doações. Tudo que tinha ontem eram só doações. Chuchu, beterraba de salada, o frango lá, xadrez, enfim, tudo que tinha ontem, polenta. Tudo foi de doação. Todo o alimento ontem do hospital foi 100% doações. A gente continua precisando sim. O pessoal do interior, que é magnífico, com frutas, verduras, temperos, com chás, com ervas, legumes, tudo é muitíssimo bem-vindo e a gente continua recebendo sim. E a gente agradece imensamente porque isso não tem preço, sabe? Essas doações não têm preço. Quem quiser doar alimentos ou frutas, verduras, legumes, pode entregar diretamente na portaria do hospital? Sim, é permitido isso, Janete? Sim, pode entregar diretamente na portaria do hospital. A gente até tem ali uma caixa, um carrinho, enfim, escrito doações. E se for assim uma quantidade um pouco maior, nós temos, é só nos dar um toque que a gente abre o portão de trás, que já entrega direto na nutrição, enfim. E se for o caso também, a gente até pode buscar, não tem problema, porque a gente está sempre assim de braços abertos para acolher essas doações, porque elas são muito importantes para nós. Fique imaginando, por exemplo, uma caixinha de leite, deve até custar mais, mas eu vou falar de R$2, né? Imagina você doa lá 3 caixinhas, já são mais de R$6. Parece pouca coisa, mas é alguma coisa a mais que sobra para a compra de medicamentos e materiais, insumos para o hospital. Exato. Né? Olha, só para te dizer, Leandro, assim, a gente gasta por dia em torno de 50 litros de leite por dia. 50 litros de leite por dia? Porque nós temos o paciente, nós temos o acompanhante do paciente quando for menor e quando for maior de 60. Então, assim, tem que ser alimentados, né? Sim. E, então, a gente tem um consumo alto, sim, de todos os itens perecíveis e não perecíveis. Janete, vamos falar agora, quero voltar novamente para a questão das UTIs. Quantas UTIs tem o hospital? 2 ou 3? Nós temos 2 UTIs oficiais e abrimos uma terceira UTI, eu digo em regime de UTI, que é na nossa emergência, sim, mas com todo o equipamento, com toda a estrutura de UTI. Sim. A UTI número 1 tem 10 leitos, é isso? 10 leitos. A 2, 10 leitos 10, também? E essa da emergência são 11 leitos que são em regime de UTI. Suporte, né? Até porque a gente atende a emergência, a complexidade. Né? E as 2 UTIs oficiais, elas são Covid ou uma é Covid e outra não é Covid? Uma Covid e uma não Covid. Porém, agora neste mês de março, foi tamanha a procura e os casos de UTI que hoje nós estamos então com 23 pacientes internados em UTI, a nossa taxa de ocupação hoje é 121%, e desses 18 são Covid. Sim. 18 Covid. Exatamente. E claro, tem outros aí que não são Covid e também tem casos suspeitos de Covid nesse sentido também. Exatamente. E os chamados leitos clínicos ou leitos fora da UTI, são 20 leitos, é isso? Não, nós abrimos para
40 leitos. Chegou a 40? Porque chegou a 46 casos de internação Covid clínica. Foi o pior momento, né? Foi o pico, né? Hoje nós estamos com 79 pacientes internados em regime clínico, né? Nos quartos, não em UTI. Desses, 26 são leitos de clínicos Covid confirmados. Então, esses leitos nos quartos, eles ficam com a máscara de Hudson, que a gente diz, precisando de oxigênio, sim, de suporte ventilatório, que se diz, eles continuam precisando. Então, são pessoas que estão nos quartos, não em UTI, mas que precisam de oxigênio, que precisam dar uma estabilizada. Com certeza. Então, ainda continua bastante elevado. Número de leitos particulares no hospital privados, quantos leitos de UTI privados? De UTI nós estamos com apenas 5 leitos, né? Porque sim, os outros são todos para SUS. São todos SUS, né? Com certeza. Isso aí. Janete, já encaminhando a nossa conversa, quero te deixar à vontade. Algo mais, eu sei que teria muito assunto que a gente poderia estar aqui falando também, mas enfim, nesse momento ainda de muito cuidado, a tendência já na segunda-feira em Caxias do Sul, e Caxias é uma referência para nós, voltou a ter uma leve, eu costumo dizer que nós estabilizamos os casos flutuando por cima, e está flutuando para baixo, um pouquinho para cima, mas voltou a ter um leve aumento de casos na cidade de Caxias do Sul, e isso pode se refletir daqui a alguns dias em Farroupilha também. O que você orienta a nossa comunidade? Fica à vontade, esses 3 minutos finais para você se dirigir à comunidade. Então, assim, o que eu oriento? Mesmo as pessoas que estão sendo vacinadas, não baixem a guarda, continuem com os cuidados. A gente vai ter que voltar à vida normal, a esse novo normal. A gente vai ter que se acostumar com a máscara, porque aliviando essa pandemia vão surgir outras, não adianta. Então, o cuidado, a lavagem de mão, as máscaras, não se aglomerar, isso é imprescindível para os vacinados, para os não vacinados e assim, e queira Deus que tão breve a população em geral seja vacinada, aqui já está na faixa etária já de 60 e poucos, então já tá melhorando. É claro que a população é grandiosa, né, no nosso país, mas eu quero dizer para a gente não desleixar, não relaxar quem fez a vacina, porque mesmo quem fez a vacina pode se infectar, e quem fez a vacina que se infectou também pode se reinfectar. Então tem que cuidar, e essa transmissão só acontece no toque, né, nos ônibus, nos lugares que vão muitas pessoas. Esse que é o problema, o lugar que vão muitas pessoas e que eles tiram a máscara e que não se cuidam. Por isso de manter sempre a higiene em primeiro lugar, para tentar evitar. Com certeza. Então, cuidado. Isso vai ser eterno para nós não vamos poder relaxar. Janete, obrigado pela presença, precisando sempre, estamos à inteira disposição, porque tu sabes, e eu confidencio isso sempre, tenho um carinho muito grande por vocês do nosso Hospital São Carlos, e olha, sempre tive admiração, mas agora mais do que nunca, porque nesse momento essa chamada linha de frente da Covid, nós temos que tirar o chapéu, nós temos que se reverenciar e prestar essa homenagem a todos vocês, quem está na área administrativa, mas os médicos, os enfermeiros, enfim, quem trabalha no dia a dia da saúde. Gente, não é fácil, então parabéns, leva um abraço para toda essa turma. Será entregue com toda certeza, e eu quero fazer as suas palavras, agradecer imensamente toda a equipe multidisciplinar do nosso hospital, porque eu sempre digo, sabe, Leandro, as pessoas deveriam fazer um estágio conosco dentro do hospital, para entender o que é a logística, a complexidade dentro da instituição, e agradecer imensamente a toda a equipe de frente, a esses profissionais de frente que estão aí. E hoje eu estava comentando, eu vou aproveitar o último segundo, Leandro, sabe o quê? Algumas categorias profissionais estão exigindo vacina para voltar ao trabalho. E eu quero só lembrar que ano passado não tinha vacina, a vacina começou em dezembro. Sim. Lembra? E nós passamos o ano inteiro trabalhando dentro do hospital, atendendo o Covid sem vacina. Então vocês imaginem todos os profissionais da saúde se cuidando, passando o dia inteiro com pacientes Covid.
E conseguimos levar, graças a Deus, né? Não teve assim contaminação de funcionários e tal. Porém, hoje as pessoas estão exigindo muitas coisas sem pensar que teve gente que esteve na linha de frente há muito tempo trabalhando e sem nem ter tido vacina. Sim. E estão aí firmes e fortes, mas agradecer imensamente porque esses profissionais merecem que a gente tire o chapéu, sim, e que a gente agradeça muito a todos. Obrigado, Janete, até uma próxima oportunidade para vocês, trabalhadores do nosso querido Hospital São Carlos, mas além do Hospital São Carlos, outros hospitais da nossa região, do estado, do Brasil e também do mundo. Mas uma forma muito especial para vocês aqui do nosso São Carlos. A nossa homenagem, eu quero encerrar o programa hoje de uma forma diferente. É difícil prestar uma homenagem a vocês. Tem uma palavra que ela é pequena, mas ela é grande. E eu quero aqui proclamá-la. Obrigado. Obrigado e uma salva de palmas.